Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para que a gente possa conversar sobre as leis da apometria. Esse vídeo vai trabalhar sobre a primeira lei, a lei número 1, a lei básica da apometria. É uma das principais leis que a gente precisa entender para compreender o funcionamento e a objetividade dessa técnica, certo? Lembrando que a gente comentou e conversou lá no vídeo anterior sobre a introdução das leis da apometria, que nós faríamos da seguinte forma. Leríamos o enunciado que lacerda atrás dessa lei, para que nós possamos compreender de uma forma total e íntegra aquilo que ele trouxe, e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, certo? Então vamos lá. A primeira lei diz o seguinte: lei do desdobramento espiritual, lei básica da apometria, enunciado. Toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo astral e do corpo físico, e ao mesmo tempo, se projetarmos sobre ela impulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á os desdobramentos completos dessa criatura, conservando a sua consciência. Olha que interessante. Lembra que a apometria surge diretamente da hipnometria, através dos testes e das aplicações práticas que Lacerda faz do conhecimento dessa técnica? Lembra que a hipnometria fazia da seguinte forma: ela trabalhava com a idade do paciente e vinha contando lentamente até chegar a zero, onde esse desdobramento acontecia. Só que Lacerda vai compreender que a gente não precisa necessariamente fazer isso, dessa contagem regressiva. A gente pode dar o comando para esse desdobramento. Então, toda vez que eu comando, se faça o desdobramento do corpo de tal pessoa, ou se faça o desdobramento de corpo de tal animal, ou se faça o desdobramento do meu corpo, isso faz com que os meus corpos sutis, que é o assunto da nossa próxima conjunto de aulas, lá do próximo módulo, eles sejam desdobrados. O que significa isso? Que a gente vai ter a nossa consciência em mais planos, apesar de mantermos a consciência do plano físico. Como que a gente faz isso? Então, é simples. Comando o desdobramento do André na contagem de 1 a 7 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De acordo com a força mental e com o seu conjunto de crenças, você vai ajustando essa velocidade e a contagem. Toda vez que você percebe que é preciso mais energia, mais impulsos, você aumenta a contagem, certo? Normalmente, os números entre 5 e 7 já são suficientes para esse desdobramento. Mas pode acontecer que em algum momento você precise contar um pouco mais e colocar um pouco mais de energia. Ok? Então a gente faz a contagem, dá o comando e gera os impulsos. Comando que este corpo, ou que seja realizado o desdobramento, ou ainda desdobrando, passando o carro, ou ainda desdobrando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda vez que a gente faz a contagem, a gente está organizando todo o corpo espiritual, toda a energia ao nosso redor e toda a assistência espiritual para que trabalhe junto conosco para um mesmo objetivo, ou seja, para o objetivo de desdobramento daquela pessoa. Quando fazemos a geração dos impulsos através dos estalos, estamos materializando essa energia, ou seja, estamos reverberando essa energia no espaço para que ela possa ser utilizada, certo? Então, a primeira lei diz que ao comandarmos qualquer elemento para que haja o desdobramento dos corpos sutis e realizarmos a energização desse elemento e ao mesmo tempo fizermos uma contagem lenta e gradual, esse desdobramento irá acontecer. Essa é uma lei. E não importa se isso está acontecendo numa situação experimental ou normal. O que significa que a gente pode usar tranquilamente no dia a dia, quanto num espaço laboratorial, num grupo, num espaço preparado para isso. O que vai diferenciar o nosso uso dentro desses espaços é a quantidade de energia que a gente consegue gerar, certo? Então, prontos para a gente começar a exercitar essa primeira lei?
certo? Como que a gente vai fazer isso? No espaço de downloads ali embaixo tem um áudio, que é um áudio de desdobramento, uma meditação. Você pode fazer o download dela ou ouvir direto da plataforma. Ela tem em torno de 15 a 20 minutos e ela serve justamente para você experimentar essa sensação de desdobramento. Ela é segura, ela é super tranquila de fazer, basta ouvir o áudio, certo? A gente se vê para conversar um pouquinho sobre a segunda lei no próximo vídeo. Por enquanto, se não entendeu ainda como funciona a primeira lei, ela é bem simples, certo? Eu já volto para te dar mais uma explicação ainda da primeira lei. Voltei e trouxe alguns instrumentos de trabalho. Vamos lá. Essas bonequinhas são as bonequinhas russas, certo? Vocês já devem ter ouvido falar delas. Ó, elas cabem uma dentro da outra. A gente vai montando elas. Elas moram uma dentro da outra. Ó, que legal. E elas vão servir para a gente entender também como que é esse elemento do comando do desdobramento, certo? Ó, prometo que esse somzinho faz pi, eu vou dar uma baixada na edição, certo? Como funciona aqui? Quando a gente tem essa bonequinha aqui, imagina que ela é o nosso corpo físico, tá? Então, esse é o nosso corpo físico, toda a nossa consciência, estrutura de consciência está atrelada ao nosso corpo físico. Uma vez que a gente precisa fazer o diagnóstico de elementos que estão no campo astral, ou fazer o desdobramento do nosso próprio corpo para que a gente possa ir a algum lugar fazer a identificação de elementos, a gente precisa realizar o desdobramento desses corpos. Como que a gente vai fazer esse desdobramento dos corpos? É bastante simples e bem tranquilo de fazer. A gente vai ver cada um desses corpos quando a gente for falar de cada um deles. O que a gente precisa entender é que, atrelado ao nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso ânima, está o nosso corpo astral. O veículo astral que nós utilizamos na dimensão astral é como o nosso corpo físico, só que na dimensão astral, na dimensão espiritual. Toda vez que nós precisamos fazer um tratamento, ou atender alguém à distância, ou até mesmo trazer alguém à distância para receber o tratamento, nós precisamos do acesso a esse corpo, o corpo astral, certo? Como que a gente vai fazer? Então, estamos lá, inteirinhos, corpo físico e corpo astral, e precisamos então fazer o desdobramento desse corpo, fazer uma separação dele. Essa separação não retira a consciência do corpo físico. Como que a gente vai fazer? O doutrinador, a pessoa que está aplicando a prática da apometria, ela vai fazer o comando, desdobrando o corpo da boneca, ou da pessoa, ou do elemento que está ali sendo trabalhado, desdobrando o corpo do paciente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa força mental da pessoa que dá o comando, acrescida da contagem, vai gerar impulsos eletromagnéticos no campo astral e vai fazer com que esse corpo seja desdobrado, permitindo que ele seja deslocado. E esse deslocamento pode acontecer no espaço, no tempo ou entre dimensões, certo? E isso vai permitir que nós realizemos tratamentos diferentes em cada uma das necessidades que essa pessoa tem. Por exemplo, digamos que essa pessoa tenha problemas emocionais muito graves, muito sérios, e ela precisa de uma assistência. Nós podemos desdobrá-la ainda para aumentar o inferior, que seria o próprio próximo corpo abaixo do corpo astral, e realizar o tratamento nesse corpo especificamente, certo? Então o desdobramento funciona dessa forma. São projetados impulsos energéticos, que são realizados através da mente dessa pessoa que dá o comando, do aplicador da técnica, muito provavelmente você, numa próxima oportunidade, certo? E isso vai fazer com que esses corpos sejam desdobrados, ok? Para que então a gente vai usar essa lei? Toda vez que eu quiser identificar elementos nesse corpo astral
entender se há problemas, se há dificuldades, se eu quiser explorar o ambiente astral. Digamos que você está na sua casa e queira, de alguma forma, verificar os elementos do ambiente astral da sua casa. Em corpo astral é mais fácil de fazer do que em corpo físico. Por isso que nós realizamos o desdobramento dentro dessa primeira lei. Ok? Ela é básica e ela serve para todas as funções dentro da apometria. Tudo que a gente for utilizar dentro desse processo, nós vamos realizar o desdobramento dos corpos.